Meu sexto ano querido, que saudade de vocês. Vamos continuar nosso segundo bimestre, agora falando de posição relativa entre retas. Alguma coisa disso nós já vimos no iniciozinho do primeiro bimestre, a gente falou disso em sala de aula, mas agora vamos aprofundar um pouco mais. Posições absolutas da reta. Nós temos três posições absolutas da reta. A posição horizontal, que a gente percebe tomando como exemplo, por exemplo, a linha do horizonte. A posição vertical, tá? Que a gente pode usar como exemplo o canto da parede, a junção entre as duas paredes na sala, no quarto. E a posição inclinada. Então, essas são as posições absolutas. Dentre elas, existe a posição entre as retas. Então, a posição relativa entre as retas, a gente pode ter coincidentes, paralelas, concorrentes ou também chamadas de secantes. Retas paralelas são aquelas retas que não possuem nenhum ponto em comum. Um exemplo disso seriam os trilhos do trem, né? Então, um exemplo que a gente pode encontrar no nosso dia a dia é essa calçada lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, tá? Ela representa as notas musicais e a gente pode perceber aqui um grupo de retas que tem sempre a mesma distância entre elas, ou seja, são retas paralelas. A outro tipo de reta, posição entre retas, são retas coincidentes. A gente costuma dizer que essas retas são aquelas retas que estão uma sobre a outra, tá? Todos os pontos em comum, elas têm todos os pontos em comum, então são coincidentes. Nós usamos esse símbolo, parece um sinal de igual com mais um tracinho, para representar a reta coincidente. Nós temos também as retas concorrentes ou secantes, tá? Retas concorrentes é aquelas que têm um ponto apenas em comum. E nesse caso, nas retas coincidentes, nós temos um caso particular que são as retas perpendiculares, indicadas por esse símbolo, parece um T de cabeça para baixo, tá? Qual é a particularidade dessas retas? Elas formam ângulos iguais a 90 graus. E nós temos as retas oblíquas, que formam ângulos diferentes, tá? Então, construção de retas paralelas com auxílio de um par de esquadros. Agora nós vamos colocar a mão na massa, tá? Então, as retas paralelas com um par de esquadros, nós temos duas maneiras de construir. Retas paralelas para passar por um ponto determinado. Então, vamos supor, eu tenho a reta R, o ponto P, e quero fazer passar uma reta R paralela ao ponto P. Uma das maneiras que nós temos nós vamos colocar o esquadro de 45 graus, com o lado oposto ao ângulo de 90, posicionado sobre a reta. O outro esquadro eu vou usar de apoio, vou colocar ele bem fixo na mão esquerda, de modo que o esquadro de 45 graus possa deslizar sobre o esquadro de 60, tá? Com feito isso, eu vou deslizar o esquadro de 45 até a altura do ponto, firmando bem o esquadro que está preso na mão esquerda, eu vou traçar a reta S, que é paralela à reta R. Essa é uma das maneiras de construir uma reta paralela. Uma outra maneira agora a reta perpendicular, ou seja, aquela reta que forma 90 graus. Da mesma maneira, eu vou posicionar o esquadro de 45 sobre a reta, vou colocar o esquadro de 60 apoiando esse esquadro de 45 e veja, eu vou fazer um giro de 90 graus no esquadro de 45. Quando eu fizer um giro de 90 graus no esquadro de 45, eu vou deslocar esse esquadro de 45 até o ponto P. E dessa forma, eu tenho uma reta perpendicular. Bom, agora é com vocês. Vamos treinar um pouco. Realizem essas atividades da página 34 a 35 até o exercício 6
e as atividades da página 22 a 24 do seu livro de atividade. Lembrando novamente que eu estou sempre à disposição e que junto com esse exercício eu vou postar na plataforma uma outra atividade para vocês. Um grande beijo para vocês, até a próxima semana.